esse é o episódio mais triste de Um Incrível Mundo de Gumball. Eu me lembro do tempo em que vocês eram pequenininhos. Eu era o herói que ajudava quando caíam. Olá, mais pai, de bom, no vídeo de hoje a gente vai assistir um vídeo aqui do meu mano Cartney, exatamente. Eu falei com o meu mano Cartney no Instagram pra eu ver esse vídeo aqui do episódio mais triste do Incrível Mundo de Gumball, que não é esse do Darwin que está passando, eu botei só pra exemplificar a cena, né, porque vai ser bem triste. Vai ser você, exatamente você, depois de assistir esse vídeo, que a gente vai ver o vídeo do Cartney aqui, vambora. O episódio de Gumball que me quebrou emocionalmente, vamos ver. O Incrível Mundo de Gumball não é o tipo de desenho que você assiste esperando que vai derrubar uma lágrima. Na verdade, ele é o extremo oposto disso. É verdade. Um desenho... O Gumball tem poucos episódios, eu acho que eu consigo lembrar de 3, assim, que você assiste e realmente fica triste. Eu acho que é o herói, né, que eu acho que provavelmente vai ser isso que ele vai falar. As escolhas, que é bem... você fica pensativo, na verdade. E eu acho que, não sei se o nome do episódio é Os Pais, mas é o episódio daquela música lá, Se Não Dá Pra Perdoar, Procure Doar, da Nicole, porque, cara, é bem triste. Eu vou pôr essa música pra mim, porque essa música é maravilhosa. Se não dá pra perdoar, procure doar. Solte o peso que não deixa você voar. Cara, eu já fiz um vídeo desse episódio que, mano, esse episódio me emociona. Esse episódio me emociona mesmo. Cara, é fantástico. É fantástico esse episódio. É maravilhoso, mano. Essa música realmente me emociona, cara, vendo esse episódio. Eu acho que esse é um dos mais tristes, assim. Não sei se do herói é mais triste, eu acho que provavelmente vai ser o que o Cartney vai falar. Mas, cara, esse episódio é bem triste. Vou voltar aqui pro vídeo do Cartney. Que normalmente você vê para melhorar o seu dia. Sim. Entretanto, teve um episódio que fugiu tanto do padrão que ficou conhecido como o episódio mais triste de O Incrível Mundo de Gumball. Isso, aí tem Em 11 debate. minutos, os escritores conseguiram passar uma história tão boa sobre decepção e tristeza que conseguiu derrubar uma lágrima em quem estava assistindo. Será? Meus amigos, esse daqui é o episódio do herói. O episódio começa... O herói, sabia que ele ia falar desse, tava na thumbnail, né, o Ricardo. O herói, se eu não me engano, é o herói da segunda temporada, o herói, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu lembro de ver esse episódio na Cartoon Network várias vezes, e sempre quando toca a música do Ricardo, né, lembro do tempo que vocês eram pequenininhos, eu realmente chorava. Eu decorei essa música, eu acho que o Cartney vai comentar ali ao longo do vídeo, e se ele comentar, eu vou cantar junto com ele. Cartney, eu te convido pra você fazer um vídeo de cover comigo, pra gente cantar essas músicas, porque, mano, é muito bom. Até que bem normal. Aqui os garotos vão pra escola, mas as coisas vão para uma direção diferente quando o assunto pai vem à tona. Enquanto todas as outras crianças estavam dizendo o quanto seus pais eram incríveis e marcantes, então, Gumball e Darwin começaram a refletir sobre Ricardo, falando algumas coisas que ele fez e as outras crianças começaram a rir. E como todo mundo nessa idade não pode se sentir excluído, Gumball começa a concordar que o Ricardo era um babaca, contando momentos que eles só envergonharam os dois. Inclusive, essa cena do Ricardo é até que bem icônica. O problema é que, uma certa pessoa estava ouvindo tudo isso. Sim, meus amigos, Gumball e Darwin humilharam seu próprio pai na frente dele mesmo. Nossa. O pobre coitado ia trazer... Cara, eu ia morrer, mano. Nossa, se isso acontece comigo, mano, se eu sou pai e eu escuto meus filhos me linchando desse jeito na escola, mano, eu ia ficar bem triste. Os cupcake. Os cupcake que ele fez, que ele confundiu farinha com cimento e o bagulho caiu no chão igual pedra mesmo. 2 cupcakes de presente para seus filhos, mas cai totalmente emocionalmente quando vê que eles estavam tirando com a cara dele. Sim. De qualquer forma... o cara não citou, mas os cupcakes eram de pedra, tá ligado? Era pra ele ter feito o cupcake normal, mas ele é tão burro e que ele derrubou os cupcakes no chão e era pedra, né? É uma das coisas que eles tinham comentado no episódio ali, que o pai dele é burro e meio que ele prova isso, mas ele fica triste. Na quarta para o momento em que eles chegam da escola. Na hora do almoço, eles são presenteados pela Nicole com um gigantesco almoço que foi carne e batata crua. A Anaís conta que o Ricardo tinha ouvido tudo. Antes que vocês estranhem a maneira que o Gumball vai reagir a tudo isso, lembrem-se, é o Gumball e ele é um tremendo de um babaca. Mas ele não fala assim do meu gatinho azul, gente. Não fala isso. O Gumball, ele é egocêntrico? É. Ele é malvado? É. Ele é sarcástico? É. Ele é irônico? É. Mas ele é o Gumball. Pô, eu passo um pano. Eu não sei. Tem muita gente que odeia o Gumball muito por esses primeiros episódios aí, tanto da primeira temporada como da segunda temporada, que ele era realmente irritante em alguns momentos. Mas ele é o Gumball, mano. Ele é o Gumball. Tem que passar pano. Eu sei, ele é meio babaca. A maioria das vezes ele é babaca, mas é o babaca que te ama. E disse, fala pra Nicole que tudo que eles tinham falado era verdade. A Nicole retruca dizendo que o Gumball claramente não valorizava o Ricardo. E não valorizava. Tanto que nesse episódio ele insistiu no erro.
meu. O Darwin ele até, tipo, dá um pé atrás e valorizar o Ricardo, mas o Gumball ele insiste no erro até no último segundo episódio, que dele ele prova que o Ricardo não é otário. Mas até o último episódio, até o fim do episódio, o Gumball erra e ele fica na mesma, cara, cabeça dura, falando assim, não, o Ricardo é um bosta. Também é verdade. E por causa disso, o Gumball iria aprender a valorizar. Por isso, a Nicole tiraria tudo que ela e o Ricardo davam a Gumball e Darwin. Assim, entrando numa disputa de quem aguentava por mais tempo. O Gumball, como bom cabeça dura que é, tenta manter isso, entrando numa batalha com a Nicole de quanto tempo eles aguentariam sobreviver assim. Ambos, Gumball e Darwin, decidem ir ao mercado comprar a comida que estava prestes a nascer. É muito bom essa cena que começa tudo apodrecendo em um segundo. O cara abre a banana vira uma aranha, tá ligado? Mas, digamos que aquilo estava prestes a vencer demais. Eles percebem um buraco que tinham entrado quando no dia seguinte nem sequer ir à escola estavam conseguindo. Sim. Porque eles estavam... Olha isso, mano. O cara vai até o fim. O cara é cabeça dura. Do poço sem poder usar o banheiro que eles precisavam ser retirados do ônibus. Assim, Darwin consegue convencer o Gumball a ir olhar a situação do Ricardo. E, meus amigos... Mano, sim, isso aqui é foda. Porque isso aqui é ridículo. E é impossível não se comover com isso, mano. Essa música aqui, meu Deus. No momento que vemos talvez a cena mais triste desse desenho todo, onde vemos o porquê o Ricardo está triste. Cara, é uma das cenas mais tristes, mas falar que é a cena mais triste do desenho todo, aí eu não sei bem, Cartney, aí eu não sei bem se você acertou assim na música. É uma das cenas mais tristes, mas cravar com uma mais triste, não sei. Mas com certeza, não é um erro total, né? Eu acho que pode ser considerado uma das mais tristes. Tá na luta ali, top 3 mais triste, tá facilmente. Mas, a mais triste, será? A cena que mais fez as pessoas chorarem em Gumball? Eu acho que sim, talvez seja. É um debate, mas eu acho que não tá errado falar que é mais triste. Mas, talvez não seja. Com toda essa situação. Aqui, o Ricardo relata todas as suas experiências como o pai cuidando de Gumball e Darwin. No passado, Gumball e Darwin vinham ele como uma pessoa incrível, e isso era demais pra ele, porque ele se sentia amado. Era um dos melhores momentos na vida do pobre coitado. Gumball e Darwin sentiam admiração pela pessoa que o Ricardo era. Era como se ele fosse visto por um herói com eles. Todo mundo se divertia nessa história. Assim, o Ricardo fala uma frase que tocou o coração de quem estava assistindo. Eu fui o herói que ensinou vocês a andar. Eu fui o herói que ensinou vocês a falar. Mas agora eles não tinham... Não dá pra ver, mano, mas eu arrepiei. Acho que não dá pra ver, mas eu arrepiei. Mais essa admiração. Toda e qualquer boa visão que Gumball e Darwin tinham sobre Ricardo sumiu. E o que antes era visto como um herói, agora era visto como uma piada. E quando o Ricardo se dá por conta disso, ele se entristece, percebendo que ele não era mais essa pessoa. Ele nunca mais teria esse sentimento de herói que ele teve algum dia. Caramba, isso foi difícil. O Darwin que estava assistindo tudo tem a mesma reação que a gente, caindo num show. O Darwin, mano, eu lembro que quando terminou a música, aparece o Darwin chorando, eu tava na frente da TV, caindo lágrimas. Sim, como eles podiam ser tão ignorantes a ponto de não perceber como eles estavam sendo babacas. O Ricardo mesmo não parecendo, ele era um ótimo pai. Sempre deu apoio às crianças e foi muito presente quando eles precisavam. Mas na hora de receber retribuição por isso, ele foi ignorado e tirado como uma piada. Darwin então se liga e decide que precisava agir, assim chamando o Gumball para uma surpresa. Sim, é que o Gumball cagou. Eu acho que o Carlinhos não vai chegar a mostrar a música, mas eu vou botar. Cara... Vou botar pra ouvir essa música, porque essa música 9 anos atrás. Ó o clipe, 9 anos atrás, ó a qualidade. Mas dá pra ter uma noção, né? Eu me lembro do tempo em que vocês eram pequenininhos. Mano, eu sei esse bagulho decorado, velho. Mano, se eu der play nisso aqui, eu fico 1 minuto e 20 cantando e eu não erro nunca, mano. Eu vou fazer o teste agora, mano. Não vou errar. Canta aí junto comigo, mano, seu louco da cabeça. Canta aí. Eu era o herói que ajudava quando caíam. Não, vou botar a versão speed up, que agora é dessa moda aí de ser tudo dinâmico, não sei o que, pum, tem que ser ágil, então vou botar speed up. Acho que 1.5 fica muito rápido, acho que 1.25. Melhor, pai. Todo dia era dia de alegria, meus pequenininhos brincávamos e ríamos felizes e juntinhos. Agora, eu fui o herói que ensinou vocês a falar. Eu fui o herói que ensinou vocês a andar. Mas agora que não são mais pequenos, meus pequenininhos, acham que eu só faço vocês pagarem mico. Não sou mais o herói
sou só um pai. Meus pequenininhos, posso ser só pai se tivesse eu carinho. Cadê o Darwin chorando? Não apareceu o Darwin chorando, mas, cara... cara, isso pegava, mano. Nossa, agora eu quase me emocionei que eu chorei, mas real. Acho que se eu tivesse deixado na velocidade normal, eu teria chorado. Mas, realmente, mano, essa cena me pegou bastante na época e me pega até hoje. É loucura. Mas é meio que a vida, né? É a vida. Quando a criança começa a crescer, começa a se rebeldear, né? Ou começa a comparar o próprio pai, né, com os outros pais, essas paradas é meio que é um caminho que é seguido muitas vezes, né? O Ricardo também, eu não acho que o Ricardo seja um péssimo pai, ele foi um bom pai. Eu acho que ele só tomou decisões ruins e relativos à sua burrice, né? Então por isso que por isso que tem esse dilema, né? Essa dualidade do Ricardo. Tipo, ele é um bom pai, só que ele toma as piores decisões no mundo, né? Por causa da sua burrice. Como, por exemplo, comprar uma estrela e endividar a família comprando uma estrela, porque ele achou que era um investimento que ia dar boa, não sei porquê. Ele comprou uma estrela, pelo menos tem uma estrela Watterson ali em Elma, mas é triste. Tanto que eu acho que esse episódio da estrela é da segunda temporada ainda. Eu não sei se antes desse, eu acho que antes desse, mas bem. E não era exatamente o que o Gumball tinha esperado. Na verdade, o Darwin tinha chegado na conclusão que o seu pai precisava ter esse sentimento de herói de novo. O Gumball não entende muito bem e fica triste com a situação, mas já que ele estava ali, por que não se reconciliar com seu pai, não é mesmo? Basicamente, o plano do Darwin era colocar eles em uma situação de perigo propositalmente e deixar que o Ricardo salvasse eles. Mas caso tudo desse errado, tava tudo bem, porque eles tinham um botão que controlava tudo. O Darwin só não esperava que o controle era feito de metal, então o plano deles foi... Caçamba, mano, essa é a prova que eles são filho do Ricardo mesmo. Os caras, eu tenho um botão aqui que liga e desliga o bagulho e controla o bagulho de boa. O botão simplesmente é sugado pelo imã gigante. Água abaixo. O Ricardo tenta ajudar, mas nesse processo o Gumball não ajuda nem um pouco, porque ele se mostra um tremendo de um babaca, só deixando o Ricardo mais para baixo nessa situação. O próprio Darwin chama a atenção do gato azul por isso, mas ele continua só desmerecendo o Ricardo. Desculpa, eu ri porque o Carter falando gato azul, eu não sei porque eu achei tão engraçado, mas é muito bom, meu Deus, cara. Esse nosso gatinho azul é maluco. Mostrando que mesmo depois de toda a situação desse episódio, ele não reconhecia como seu pai era uma pessoa importante. Caramba, essa daqui doeu em mim. Felizmente, o Ricardo não era um homem de desistir. Então ele vê que uma escada estava sendo construída e decide ir atrás dos seus filhos. É muito bom a dualidade dessa cena aqui. O Gumball, ele fica falando, tipo, meu Deus, Ricardo, ó o coelhão fazendo besteira, ó o coelhão fazendo merda aí. E o Darwin tá tipo, não, beleza, vai, pai, você consegue, pai. E o Gumball tá tipo... não avisei. Eu não avisei que ia dar merda. Opa, acho que eu vou E em uma cena pra longe, ele vê que uma escada estava sendo construída e decide ir atrás dos seus filhos. E em uma cena pra lá de tensa, o fio se rompe e o Ricardo cai. Gumball e Darwin se enchem de lágrimas, provando que o Gumball, mesmo que ele não quisesse mostrar isso, ele se importava com o Ricardo. Ele se importava com a pessoa que ele era e se arrependeu por não ter dado importância a isso. Obviamente, o Ricardo estava vivo e como um bravo herói, cara, ele se levanta. Obviamente não dá, hein, mano. Dando um abraço tô zoando, cara, meu Deus. Primeiro react, eu já tô fazendo essas bobeiras, meu Deus, tô zoando, cara. Obviamente. Deixa quieto, eu ia fazer uns comentários aqui, só que daí o cara vai ficar puto comigo. Mas, mano, até agora o vídeo tá muito bom, cara, de parabéns, mano, de verdade mesmo, mano. Eu sempre gostei dos seus vídeos, você sabe disso. Desde a época que você falava de Del House, eu amava os teus vídeos. Se importava com a pessoa que ele era e se arrependeu por não ter dado importância a isso. Obviamente, o Ricardo estava vivo e como um bravo herói, ele se levanta, dando um abraço no Darwin, fazendo o Gumball voltar para o seu estado normal de babaquice. Só que tinha uma coisa, nesse exato momento, o fio que estava se rompendo quebra totalmente. O Ricardo fica parcialmente inteiro, o Darwin é salvo pelo Ricardo, mas o Gumball, por sua vez, meus amigos, o gato azul tava um pouco ferrado. Nesse exato momento, o Gumball, que duvidava do Ricardo, orava para alguma salvação. O Ricardo, por sua vez, o encoraja. Ele é um mestre aqui, dizendo que o Gumball conseguia, fazendo um paralelo muito bonito com o Gumball bebê e o Gumball atual, no momento que ele estava aprendendo a andar, até esse exato momento em que ele estava dependendo do Ricardo para sua vida. Filho. E o Gumball consegue. Ricardo e seu filho se abraçam emocionados com o que acabou de acontecer e o Gumball finalmente pede desculpas, admitindo que o Ricardo... Detalhe que o Ricardo só tá chorando, o Gumball tá chorando porque ele tá emocionado. O Ricardo ele só tá cheirando porque o Gumball tá apertando os babilos dele. É uma pessoa muito especial para ele e nunca
nunca vai se esquecer disso. Tudo isso acaba num abraço e esse momento fica marcado pela união de todo mundo. Nós ainda recebemos um clipe algum tempo depois com a Nicole comemorando que eles finalmente tinham se entendido, finalizando assim um episódio para mostrar... Eu acho que ele termina com o Ricardo, ele grampeando ali. Grampeando não, né, pô? Ele pegando martelo e batendo parafuso. Não é parafusando, é pregando isso. Nossa, igual o pastor, né? O Ricardo pregando, parece que eu tô falando do pastor Mirim. Mas tá bom. Termina com o Ricardo pregando na parede ali não é quadro, né? Um desenho ali do ele sendo um super-herói, né? O melhor pai e tal. E, cara, é muito bom porque ele prega e fica... Ele prega, só que fica preso a manga da blusa dele. Ele tenta puxar e ficou presa. Tipo, termina o episódio que é incrivelmente emocionante de uma forma engraçada, provando que o Ricardo, mesmo sendo um bom pai, ainda é burro, né? Mas ele é um bom pai. Não tem como falar que o Ricardo não é um bom pai. Não só a reconciliação do Gumball com o Ricardo, mas para mostrar também como um coelho é sim um ótimo pai. Vamos recapitular o episódio por um instante. As crianças não reconhecem a importância do Ricardo pra eles, e isso faz o Ricardo ficar muito triste, chorar muito. Nicole e Anaís percebem que tinham algo de errado e ficam muito bravas com a ignorância do Gumball e Darwin, insistindo pra eles pedirem desculpas pelo que fizeram. Gumball, por causa do seu orgulho, se recusa. Darwin, por sua vez, não entendia muito bem. Na verdade, nenhum dos dois entendia. Por isso, algum tempo depois, o Darwin vai investigar o que estava... Porque, tipo, eles vão pra casa e, tipo, eles se assustam, né? Tipo, por que o bagulho tá cru e não sei o quê. Eu lembro que quando eu assisti quando eu era criança, eu também, tipo, eu vi eles indo pra casa e comendo batata crua e frango cru. Eu fiquei, ué, por que o bagulho tá cru? Eu fiquei, tipo, com a mesma reação do Gumball e do Darwin. Só que eu sabia que o Ricardo tinha visto, tá ligado? Só que eu tava com a mesma reação do Gumball e do Darwin, porque eu fiquei pensando, tipo, mano, mas... Por que essa batata aí tá crua? Por que será? Daí, só depois eu entendi que, tipo, os caras vacilaram com o pai dele. E vacilaram pesado. É mesmo, é verdade, eles mancaram mesmo. Acontecendo. E percebe que eles ignoraram os sentimentos do Ricardo. Gumball, né? Eles chamam o Gumball para ir em uma missão para recuperar os sentimentos de valorização do Ricardo. Sim. Depois de uma experiência de quase morte, tudo dá certo e as pessoas terminam se abraçando. Apesar de tudo, eu acho interessante como esse episódio retrata a decepção do Ricardo. Esse é daqueles episódios que tem um brilho maior quando se assiste sendo mais velho. Mesmo que o Ricardo seja obrigado a ficar sendo a mesma pessoa preguiçosa de sempre, porque, pra quem não sabe, se ele arranjar um emprego, o mundo acaba, ele sempre foi um pai presente. Como ele diz na música, ele sempre esteve lá quando precisou dar algum apoio. Em As Escolhas, nós... Todas as cenas até agora da segunda temporada, né? Por isso eu falo que a segunda temporada é a melhor temporada de Gumball. Mano, olha esse episódio do herói. Tem vários outros episódios que eu citei que é da segunda temporada, episódio de trabalho da segunda temporada também. Uma das melhores temporadas de Gumball. E realmente, mano, o Ricardo é um bom pai à medida do possível. E interessante, eu não sei se o Ricardo vai chegar a mencionar, mas o Gumball, ele só reconhece o Ricardo numa situação de pós-morte, tá ligado? De quase morte, na real. Quando ele quase morre, ele fala, não, o Ricardo me salvou aqui, o moleque é bravo. Isso me faz questionar algumas coisas, tipo, principalmente agora com a morte recente do Diogo Jota, por exemplo, um jogador do Liverpool que morreu, simplesmente. E muita gente pegou e falou, mano, meu Deus, a gente começa a valorizar algumas coisas, dá valor para algumas coisas tão fúteis, esquece de realmente valorizar o momento que a gente tem agora, valorizar os familiares que nós temos, os amigos que a gente tem, e às vezes é só depois do pós-morte, ou só depois de uma situação de quase morte, ou de uma situação devastadora, que você realmente dá valor às coisas. Isso é bizarro. Nós conseguimos ver que a Nicole, durante a gravidez, só tinha o Ricardo, e ao mesmo tempo ser reconhecido como um herói pelos seus filhos. Os pais dela não aceitavam o relacionamento, daí ela ficou só ela e o coelhão. Porque ele realmente era algo incrível. Mas conforme as crianças foram crescendo e conseguindo se virar sozinhas, cada vez mais elas foram se afastando do Ricardo, ao ponto que essa visão de um herói não existia mais. Quando elas falam que o Ricardo só humilhava eles, é como se a ficha tivesse caído pro Ricardo. Eu sinto que os escritores fizeram isso como se fosse algum tipo de experiência pessoal de quando os filhos passam a passar menos tempo com os pais por questões de idade. E tá tudo bem, sabe? Mas esse episódio vem justamente para lembrar que você tem que valorizar as pessoas que passaram ao seu lado quando você precisou. Tanto que o Darwin olha o choro do Ricardo e ele não entende exatamente o porquê toda essa situação. Afinal, ele é só um adolescente, mas ele tinha certeza que tinha algo de errado e eles tinham que dar um jeito de se reconciliar com ele. Com isso, ele chega à conclusão que eles precisavam fazer o Ricardo voltar a ter aquele sentimento de herói. E dito e feito, numa missão pra lá de assustadora e arriscada, eles conseguem, mas acima de tudo, o Darwin consegue convencer o Gumball de que o Darwin é sim uma pessoa importante. Porque, por mais que ele não repare isso hoje, algum dia o Gumball precisou passar por alguns ensinamentos. E a pessoa que ensinou isso, por mais boba que ela seja, foi esse grande coelho que é o Ricardo.
Ricardo. Depois de um tempo assim, eles conseguem recuperar a essência da relação deles e provar que algum dia o Ricardo foi um herói para essas duas crianças. O que esse episódio quer dizer é que você tem que valorizar as pessoas que cuidam de você, porque Exatamente, por mais que cara. hoje você não precise tanto delas, um dia elas foram muito importantes para você. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Cara, realmente muito bom o vídeo do Cartney. Faz a gente questionar várias coisas, né? Realmente faz a gente valorizar os nossos pais, né? Isso é muito importante cara, é uma lição maravilhosa nos episódios mais tristes, digamos, eu confesso. Não tristes, né? Mas ele quebra você emocionalmente de um jeito, principalmente quando é a primeira experiência assistindo esse episódio. É muito bom, é realmente muito bom. E mais um vídeo maravilhoso do Cartney, tá de parabéns, mano. Você tem um futuro brilhante. Parabéns aí. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o like, se inscreve, passa lá no canal do Cartney, porque o cara tem conteúdo sensacional.